Bora começar mais um episódio do Medcast. Aqui, Daniel Coriolano, médico e anfitrião do podcast. Bora começar falando hoje sobre ética. Mas antes, agradecer a MDI, que é patrocinadora desse episódio. Você sabia que o Brasil possui um novo laboratório para pesquisas genômicas com tecnologia de ponta? A MDI inaugurou em São Paulo um Centro de Experiência do Cliente, o SEC, que vai contribuir muito para o desenvolvimento científico de toda a América Latina. Com equipamentos de ponta, modernos, profissionais altamente qualificados, o principal objetivo da MDI com o Centro de Experiência do Cliente é reduzir os custos de sequenciamento genético, ampliando as aplicações clínicas e tornando diagnósticos e tratamentos de precisão mais acessíveis para toda a população. Para saber mais, está tudo aí no site, vai aparecer na tela para quem está acompanhando o vídeo ou vai direto na área de descrição e clica. MDI Lead Life Science Innovation. Bora conversar hoje sobre o juramento de Hipócrates. Eu fiz um ensaio literário e aí eu vou ler aqui para você hoje, refletir. É um ensaio literário, né? Um estilo de texto que eu acho que parece ali com a crônica, mas ele apresenta uma teoria própria do autor, sem necessariamente eu ter que ficar citando as referências aqui. Então, é fruto da minha reflexão, toda vida que eu disser ensaio, então você sabe que é coisa que eu penso junto às minhas referências. E não necessariamente eu preciso ficar citando as referências. Portanto, o episódio, como de costume, é opinativo dessa forma, mas especialmente hoje está mais estruturado porque é um texto. Então eu vou ler aqui para você, tá bom? Então, bora começar aqui o episódio, solta a vinheta. Nesse feriado, acabei lendo por acaso o Juramento de Hipócrates, uma das peças mais icônicas da medicina, cuja influência transcende o tempo e, com sua relevância, tem elevado sentido moral. Eu descobri que ele tem origem na escola médica de Hipócrates, do século V a.C., por volta do ano 486 a.C., na ilha grega de Kos, K-O-S, que Hipócrates é considerado o pai da medicina, todo mundo já sabe, eu já sabia também, mas eu não tinha plena consciência de que ele foi o pioneiro para separar a medicina da magia, afastando as superstições, as crenças e as causas sobrenaturais das doenças. Ele estabeleceu os fundamentos da a vida do médico. O juramento de Hipócrates, em sua forma original, invoca explicitamente deuses e deusas da mitologia grega, o que indica que, mesmo assim, ele não excluiu o metafísico da prática, preservando elementos de seus antecessores. No juramento primevo, o primeiro, são citados Apolo, Esculápio, Igéia e Panaceia. Portanto, ele não separa a medicina do sagrado propriamente. Ao contrário, está profundamente enraizado em um contexto religioso da Grécia Antiga. A serpente, que é o símbolo associado a Asclépio, herói e deus da medicina, permanece como emblema da nossa profissão. E isso ilustra essa continuidade entre espiritualidade e prática médica. O juramento original reconhece a influência divina na prática médica e coloca os deuses como testemunhas do compromisso ético que o médico assume. Isso está evidente na abertura do juramento. Abre aspas aqui. Começa assim: Juro por Apolo, médico, e por Esculápio, por Igéia, por Panaceia e por todos os deuses e deusas, constituindo-os os juízes de como, na medida das minhas forças e do meu juízo, haverei de fazer executar o seguinte juramento e o seguinte compromisso. E aí segue o juramento. Contudo, a contribuição de Hipócrates para a medicina moderna reside em outros aspectos de seu trabalho e ensinamentos, especialmente na promoção da observação e do estudo sistemático das doenças, buscando explicações mais racionais e evidências para as causas. Entretanto, o primeiro juramento não é o mesmo de hoje, pois por séculos ele tem sido renovado por gerações. O juramento médico atual, revisado em 2017 pela Associação Médica Mundial, traz consigo uma série de compromissos éticos e profissionais que são, em grande medida, louváveis. Ele reafirma o respeito à autonomia do paciente, a confidencialidade, a não discriminação, entre outros princípios essenciais para a prática médica moderna. Entendo que o texto atual cristalizou o primordial respeito à vida humana e não induz nem tenta apontar para uma prática médica estritamente cientificista, pois, se assim fizesse, o juramento perderia a oportunidade de reconhecer a complexidade do ser humano. O ser humano, aliás, é uma entidade complexa composta por dimensões física e metafísica.
Ignorar qualquer uma dessas é tratar o ser humano de forma incompleta e simplista. O juramento atual reconhece as características humanas sem relegar a prática médica a uma dimensão puramente celular. Contudo, quando cita, abre aspas, não permitirei que crença religiosa se interponha entre o meu dever e o meu doente, fecha aspas, penso que desconsidera a importância das crenças e valores que tanto os pacientes quanto os médicos trazem para o que vão contra seus princípios, e isso deve ser levado em conta para uma prática mais holística e respeitosa. A medicina sempre teve uma dimensão espiritual. Hipócrates, embora não fosse religioso no sentido moderno, reconhecia a importância das deidades em seu juramento. O reconhecimento dos aspectos metafísicos do ser humano não enfraquece a prática científica. Pelo contrário, enriquece-a, proporcionando uma abordagem complexa com respeito ao todo da natureza humana. Eu penso que o exercício da medicina não deve ser conduzido de maneira a desconsiderar as crenças e os valores do médico. Pedir que médicos deixem de lado suas crenças pessoais é pedir que abandonem uma parte essencial de si mesmo. A medicina não deve ser uma prática de automatismos, que são cumprimentos de normas e regras de maneira mecânica, sem reflexão, mas uma interação humana rica, onde a autonomia e a dignidade do paciente são equilibradas com a autonomia e a dignidade do médico. A autonomia do paciente é importante e precisa ser contextualizada dentro de um relacionamento médico-paciente que também respeita a autonomia médica. Se o médico for obrigado a cumprir todos os desejos do paciente sem considerar suas próprias crenças e valores, torna-se um mero executor de pedidos, desprovido de dignidade e consciência. Reafirmo que o juramento atual é, em grande medida, pertinente, louvável, embora especialmente perturbador, ao tentar suprimir minha dimensão espiritual em minhas condutas durante o exercício da profissão. A medicina deve ser uma prática que respeita e integra todas as dimensões do ser humano, médicos e pacientes. Vejo que o respeito à autonomia do paciente, sem desconsiderar a autonomia do médico, não é apenas possível, mas é a base para uma prática médica completa. A ideia desse ensaio veio por dois motivos. Um deles é o livro que eu estou escrevendo, que vai reunir algumas histórias médicas, é um livro que interpõe textos, crônicas e ensaios, e também por esse momento de discussão que a gente está tendo, em que muitos médicos estão sendo questionados quanto a expor sua crença religiosa diante da aprovação do PL 1904. Talvez você esteja acompanhando, e esse projeto de lei, ele fala contra a realização do procedimento de aborto através do cloreto de potássio inserido no coração do bebê intraútero. Então, alguns médicos têm exposto a sua religiosidade, eu acho isso muito justo, e eu vi muitas pessoas falando contra, dizendo que não pode misturar religião com esses argumentos dentro do campo científico. E a minha opinião é que podemos sim. Nós temos a dignidade de expor nossas crenças e utilizá-las, assim como temos o dever de respeitar as crenças dos pacientes que chegam até nós. Outro argumento que eu vi também é que os homens, né, especialmente, não temos lugar de fala porque o corpo é da mulher. Mas o que a gente está falando aqui contra o aborto, de forma clara aqui para você entender, é que não é sobre o corpo da mulher o argumento ou o argumento de muitos colegas. É a favor da vida intraútero, que em algumas semanas vai se tornar uma vida extraútero, que é o bebê. Então, é sobre eu tenho lugar de fala porque eu já fui um bebê. Só que o bebê não pode falar, né? Então, não é sobre o corpo da mulher, é sobre o corpo independente, inclusive cromossomicamente, o DNA próprio do bebê, que se movimenta e que tem todos os seus apontamentos biológicos facilmente identificáveis no exame de pré-natal, por exemplo, através do seu BCF. Mas essas questões eu não vou tratar aqui. Eu expus minha opinião por completo em favor da exposição da religiosidade do médico, da espiritualidade do médico, e gostaria que você participasse aí, deixando também sua opinião acerca do assunto. Você pode opinar, depender da plataforma que está acompanhando, se for através do YouTube, na área de comentários, se for outras plataformas que não tem área de fórum. Você pode ir lá no meu Instagram, Daniel Coriolano, ou no Instagram do podcast, que é @medcastmd. Agradecer mais uma vez a MDI, que patrocina o Medcast, através do Centro de Experiência do Clientes, que foi inaugurado em São Paulo. A MDI visa contribuir muito para o desenvolvimento científico em toda a América Latina, com equipamentos modernos, profissionais altamente qualificados,
O principal objetivo da MDI, com o Centro de Experiência do Cliente, é reduzir os custos de sequenciamento genético, ampliando as aplicações clínicas e tornando diagnósticos e tratamentos de precisão mais acessíveis à população. Então acesse o site que está na área de descrição, é n.mgi.tsh, que é tech.com, não tem BR. MDI, Leader Life Science Innovation. Aqui, Daniel Coriolano, dentro do Medcast. Forte abraço e até o próximo.